Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora gravar mais uma dica aqui sobre direito tributário. E aí eu já vou aproveitar uma das sugestões lá da caixinha que eu coloquei essa semana lá no meu Instagram. E nós vamos falar hoje sobre a relação jurídica tributária. Tá? Aquela relação jurídica que a gente deve ter sempre em mente de como é que se dá o desdobramento desde a confecção da norma que vai tratar, que vai instituir um tributo, até como se dá a extinção, como é que se cobra, enfim, acompanhe aqui comigo. Olha, o tributo ele é instituído por lei, vem uma lei e cria, tá bom? O tributo, e aí nós vamos falar, para início de conversa, da hipótese de incidência, que é justamente essa norma abstrata que define na lei uma situação que, se acontecer no mundo concreto, vai gerar aí a obrigação tributária. Então, por exemplo, lá no CTN ele fala que quem for proprietário de bem imóvel em área urbana vai pagar o IPTU, falando de maneira bem simples, tá? Quando uma pessoa no mundo concreto pratica esta conduta descrita de forma abstrata na lei, ocorre o que a gente chama de fato gerador. Ou seja, Paulo adquiriu uma propriedade territorial em área urbana. Tá? Então eu saio da mera questão abstrata e vou para a questão concreta. Surgindo o fato gerador, nasce o que a gente chama de obrigação tributária, o vínculo aqui entre o sujeito passivo e o sujeito ativo da relação jurídica, que, como a gente falou no último vídeo, nada mais, nada menos do que a obrigação de pagar, né, de dar dinheiro ao Estado. Ocorre, meus queridos, que mesmo com essa obrigação tributária surgindo, eu ainda não tenho como exigir esse pagamento do devedor, do contribuinte ou do responsável. O fisco ainda precisa de algo a mais. Esse algo a mais é o que a gente vai chamar de lançamento. O lançamento é um procedimento administrativo que vai ter a finalidade de constituir o que a gente chama de crédito tributário. De forma mais simples, o que a gente pode falar do lançamento? O lançamento é um procedimento que vai dizer quem está devendo, o que está devendo e quanto está devendo. Então, por exemplo, eu falei aqui da hipótese de incidência da propriedade de bem imóvel, né? Uma situação abstrata prevista em lei. Vem o fato gerador, ou seja, Paulo, no mundo concreto, adquire uma propriedade de um bem imóvel em área urbana. Nasce a obrigação tributária. Só que, para o fisco poder me exigir o pagamento deste IPTU, ele precisa realizar um procedimento administrativo, que a gente vai falar de lançamento. E que esse lançamento ele vai dizer quem está devendo? Paulo. O que ele está devendo? IPTU. Quanto ele está devendo? X reais. Tá? Isso que consiste o lançamento. Lançou, notificou o devedor, estará constituído o crédito tributário. Aqui sim o crédito torna-se exigível. Tá? Lembrar que do lançamento a pessoa ainda tem a possibilidade de reclamar, de impugnar via administrativa. Mas do crédito tributário a gente vai seguir 3 caminhos. Ou Paulo vai pagar o IPTU e aí vai ocorrer a extinção do crédito tributário, matou a questão aí. Ou Paulo vai estar doidão e vai pagar isso de forma indevida, pagou errado, pagou a mais, pagou para quem não deveria. E aí o caminho, a solução vai ser uma ação repetitória ou uma repetição de indébito. Ou o Paulo não paga, né? Já dizia o Caco Antunes, devo, não pago, nego enquanto puder. Se o Paulo não paga o tributo no prazo de 30 dias da sua notificação, o que acontece? Paulo vai ter esta dívida inscrita, né? Inscrição na dívida ativa, e daí nós vamos para a execução fiscal,
tá? Que aí sim é o procedimento judicial de cobrança desse crédito. Tá aí, meus queridos, essa é a relação jurídico-tributária. Aí, assim que se desdobra toda a cobrança do tributo, desde a sua criação, lá na lei, até a final, a extinção do crédito tributário ou a execução fiscal. Beleza? Espero que mais esse vídeo tenha ajudado vocês.